Hoje nós vamos falar sobre o The Eras Tour, a nova turnê da cantora Taylor Swift que está dando o que falar devido à grandiosidade dos shows e todo o significado por trás. E se você não fazia ideia do que é o The Eras Tour, não se preocupe que eu vou explicar tudo o que você precisa saber e te atualizar com as novidades e acontecimentos desse momento histórico da carreira da Taylor. O que é The Eras Tour? De modo geral, turnês são um circuito de shows que os artistas fazem ao redor de uma região e muitas vezes até ao redor do mundo. É bem comum para os artistas da atualidade realizarem uma nova turnê a cada novo lançamento, servindo como forma de divulgação do novo álbum. Porém, a última turnê da Taylor Swift ocorreu em 2018, a Reputation Stadium Tour, que estava associada ao álbum lançado na época, Reputation. Desde a última turnê, a Taylor já lançou um total de 4 novos álbuns, e olha que eu nem tô considerando as regravações. O motivo disso foi a pandemia de 2019, que, como todos sabem, foi um grande problema global e que, devido a isso, muitos eventos precisaram ser cancelados em prol da saúde e segurança da população. Claro que foi uma pausa necessária, mas precisamos concordar que foi um momento bem irônico, afinal, esses 4 últimos álbuns da Taylor foram grandes sucessos. E mesmo com a pandemia em curso, eles foram ovacionados pelos fãs. Tecnicamente falando, The Eras Tour deveria ser a turnê de divulgação do último álbum, Midnight, porém, devido aos acontecimentos dos últimos anos, Taylor teve uma ideia bem melhor e que só de comentar, eu já fico aqui bem empolgada. Ela resolveu fazer uma turnê que seria um grande compilado de cada uma das suas eras. E claro, dando um grande destaque para os 4 últimos álbuns que ainda não tiveram suas turnês próprias, e ela escreveu essa ideia como uma jornada por todas as eras musicais de sua carreira. O resultado foi uma turnê que está dando o que falar em todas as redes sociais devido ao quão grandioso ficou tudo. Só para vocês terem ideia, cada show dura mais de 3 horas, o que por si só já é algo muito maior do que um show de pop costuma ser. Mas será que deu tudo certo? Problemas com ingressos. O que eu vou dizer agora pode parecer meio óbvio, mas ficar tantos anos sem uma turnê da Taylor deixou os fãs extremamente entusiasmados por esse novo evento, o que gerou vários problemas envolvendo os ingressos. Os fãs tiveram entre os dias 1 a 9 de novembro para se cadastrarem no site da Ticketmaster, para fazer um registro e conseguir um código para que no dia 15 eles efetuassem a compra dos ingressos na pré-venda. Parece meio complexo, não é mesmo? Todo esse procedimento foi tomado devido à grandiosidade do evento. A Ticketmaster estava esperando cerca de 1.500.000 fãs verificados tentando comprar os ingressos. Porém, o que eles não contavam é que mais de 14 milhões de fãs tentariam acessar o site. Segundo o presidente da Live Nation, uma das empresas por trás do evento, eles poderiam ter enchido 900 estádios com tanta demanda. Foi tanta gente tentando entrar ao mesmo tempo que, obviamente, o site não suportou e caiu. E mesmo com estabilidade no site, no dia 15 de novembro foram vendidos centenas de milhares de ingressos e, devido a isso, a Ticketmaster simplesmente cancelou a venda. Afinal, eles já tinham vendido praticamente tudo que tinham só na pré-venda. Obviamente que eles foram criticados pelos fãs e até a própria Taylor Swift teve que dar uma declaração mostrando estar decepcionada. E não ficou só nas críticas, não. A empresa foi processada por vários fãs da Taylor alegando engano intencional, fraude, flutuação nos preços e outras violações. Mas mesmo com alguns probleminhas, a tour começou. E olha, eu preciso contar para vocês o que aconteceu nela. Como são os shows da tour? Como eu já havia dito antes, The Eras Tour tem a ideia de representar todas as fases que a cantora passou. Por isso, temos músicas de estilos bem diferentes, desde o country, que ela cantava no começo, até chegar nas músicas mais pop. Os shows da turnê são divididos em blocos, cada um deles representando um álbum da cantora. Por exemplo, os shows começam pela era Lover, onde 6 músicas são tocadas, escolhidas a dedo, além de que a iluminação e até as roupas utilizadas pela Taylor e por todos os envolvidos também são pensados para fazer parte daquele momento. E então, quando mudamos para o segundo bloco, temos uma troca de roupas e de elementos visuais e isso se segue em toda a apresentação. Obviamente, nem todos os primeiros álbuns foram tão bem representados e os maiores exemplos disso são o primeiro álbum, Taylor Swift, que não teve nenhuma música, e o álbum Speak Now, que só teve a canção Enchanted. Em compensação, dos álbuns que não tiveram turnê, até então todos ganharam no mínimo 5 músicas, o que faz bastante sentido, afinal são essas que a gente ainda não viu ao
vivo. Outra grande surpresa veio nos blocos de álbuns mais antigos, como por exemplo, logo após acabar a parte do álbum Lover, entramos em Fearless, e a Taylor aparece usando um look que lembra muito o que ela usou durante a turnê Fearless Tour. E essa brincadeira de voltar com um visual que remete aos álbuns antigos continuou acontecendo durante toda a apresentação. No total, são tocadas 44 músicas, sendo que 2 delas são surpresa, ou seja, a cada novo show ela troca essas canções, tornando ainda mais única a apresentação de cada um de seus shows. E apesar de não ter um momento do show onde temos algo focado no primeiro álbum, em alguns shows foram cantadas músicas desse álbum durante um momento destinado às músicas surpresas. Um exemplo disso foi no primeiro show da turnê na cidade de Glendale, no dia 17 de março, onde ela cantou a música Tim McGraw. Comenta aí se você tem alguma música que você sentiu falta por não estar no setlist dos shows, mas lembre-se que sempre tem a chance da música favorita ser tocada entre as 2 músicas surpresas. Outro fator importante é o palco, pois não estamos falando de apenas um local onde a cantora vai ficar parada cantando. Além da parte principal do palco, temos uma grande passarela. E o mais legal é que, mesmo se você estiver em um local muito alto e bem longe, você vai ter uma vista maravilhosa, já que essa passarela em muitos momentos do show faz projeções, deixando tudo ainda mais incrível. Momentos marcantes em The Eras Tour. É até difícil separar momentos marcantes, e não porque temos poucos, pelo contrário, o show inteiro é um grande marco na história da carreira da cantora, mas é um show de 3 horas, ou seja, não dá pra eu comentar literalmente tudo o que aconteceu, então eu vou me esforçar pra comentar sobre os momentos mais marcantes aqui pra mim. A abertura é um desses momentos, primeiro por ser algo marcante pra todos, principalmente para as pessoas de Glendale, que tiveram a oportunidade de ver o primeiro show ao vivo, afinal foram muitos anos sem uma turnê da nossa Taylor, não é verdade? Um grande relógio é mostrado no telão, já deixando todos ansiosos por antecipação. Logo depois começam a aparecer as dançarinas com enormes leques. E elas vão se posicionando até que começam a cobrir um local no chão, e então, depois de um pouco de suspense e coreografia, elas levantam os leques e a nossa Taylor emerge de dentro deles, toda poderosa para cantar Miss Americana. Outro momento que eu não canso de ver são as músicas surpresas, pois geralmente são músicas que ela toca no piano ou no violão, e esse momento é um pouco diferente, já que ela dá uma pausa para conversar um pouco com a galera e tem uma pegada bem mais intimista. Eu também não consigo tirar da cabeça o momento que ela canta Enchanted, a única música tocada do álbum Speak Now, onde ela usa um lindo vestido, parecendo até mesmo um vestido de debutante. E mais um momento que me encanta é quando todo o chão é coberto por projeção de água, dando uma impressão de que tudo ali inundou, e então a Taylor mergulha em um local e acompanhamos a imagem dela nadando na projeção. Esse momento é surpreendente. Quando ela volta pro palco, lá está ela com a roupa trocada e pronta para nos encantar ainda mais. Mas como eu disse, literalmente todo o show poderia entrar aqui, mas não dá para falar tudo o que acontece. Então, escolhi esses momentos que foram os que mais mexeram comigo. Mas você pode fazer o mesmo e comentar aí qual momento dos shows você mais ficou impressionado. Figurinos. O show é repleto de troca de roupas, então vamos conhecer um pouco dos looks dela. E claro, não dá pra falar de todos os looks também, então vamos dar uma passadinha nos mais interessantes. Ela começa o show utilizando um body cheio de pedras brilhantes feito por Donatella Versace, combinando com as botas. E quando ela começa a era Fearless, ela utiliza um vestido dourado com franjas do Roberto Cavalli, que remete muito às roupas que ela usou na época da turnê do Fearless. E lembram que eu comentei sobre um vestido lindo, que quando ela canta Enchanted, foi feito pelo Zuhair Murad. E na parte do Midnight, ela utiliza um vestido meio lilás com um casaco rosa lindíssimo, dessa vez assinado por Oscar de la Renta. Esses foram só alguns dos looks que eu mais me encantei aqui, mas vale lembrar que ela troca 10 vezes de roupa no show. E além disso, a maioria dos looks tem uma segunda versão que serve para ela alternar. Então, em um show ela utiliza uma das roupas e no seguinte ela já troca. E outro detalhe é que os microfones estão incluídos entre essas músicas. Então, conforme ela troca de roupa, ela também troca de microfone. E é ou não é um show pensado até nos mínimos detalhes, hein? Procurando problemas. E se eu disse pra vocês que mesmo assim teve gente que conseguiu achar problemas nesses shows? Pois é, parece piada, mas tem muita gente caçando defeito nos shows da Taylor. Algo que sempre é dito por aí é sobre a falta de habilidade da cantora em dançar. E gente, por favor, né? Todos os fãs da Taylor sabem que dançar não é o foco ou a especialidade dela. Mas mesmo assim, ela se esforçou muito para entregar mais entretenimento pra gente. Ninguém que vai assistir o show da Taylor está esperando ver uma Beyoncé ou um Michael Jackson dançando. Outra reclamação
informação muito comum é sobre os shows da Taylor serem um aglomerado de coisas que já foram feitas por outros artistas, inclusive essa parte da água que citei agora há pouco. Mas, gente, esse tipo de produção é feita durante décadas. É óbvio que vão ter coisas que vão ser parecidas com os outros shows de outros artistas, da mesma forma que isso também vai acontecer com os outros artistas. Essas críticas eu acho bem coisa de hater mesmo, viu? Mas teve sim coisas que chatearam um pouco os fãs. A primeira foi a ausência de um meet and greet. Meet and greet é quando o artista faz um pequeno evento para conhecer seus fãs e apesar de muitos artistas cobrarem o ingresso para isso, a Taylor nunca cobrou e sempre foi muito reconhecida por esses momentos. Um fato curioso é a forma como as pessoas são escolhidas para conhecerem a Taylor. A própria mãe da Taylor saía andando pela plateia e escolhia as pessoas. Taylor já chegou a ficar 13 horas diretas só conhecendo fãs. Porém, o The Eras Tour não teve esse bônus. Afinal, a gente mal saiu de uma pandemia, então ainda é importante prezar pela saúde. E, além disso, vamos dar um desconto para ela. Afinal, são 3 horas de show. Imagina se depois disso ela ainda fizesse um meet and greet, que seria um mega cansativo, né, para nossa Taylor. Outra coisa que chateou um pouco os fãs foi Speak Now ter somente uma canção nos shows. Porém, muito se especula sobre isso ter sido proposital, já que, em teoria, esse vai ser o próximo álbum regravado da cantora. Pois é, além de só termos uma faixa presente na setlist, no dia do primeiro show a cantora lançou algumas músicas online e uma delas é uma faixa bônus do álbum Speak Now. E isso reforçou muito a ideia de que esse seria sim o próximo álbum a ganhar uma regravação. Mas por enquanto, são só especulações. E você, acha que esse foi o motivo de só termos uma música do álbum na turnê? O término com Joey Alvin. Já fizemos um vídeo falando sobre o quão importante Joey Alvin era para a Taylor Swift, então nem eu poderia imaginar que eles iriam terminar. Tudo ainda é muito nebuloso, mas as revistas americanas citam que a iniciativa teria partido da própria Taylor. Os dois estavam juntos desde 2016 e aparentavam ser um casal feliz. Porém, segundo as matérias, aparentemente eles foram encontrando divergências em seus comportamentos enquanto viveram juntos na pandemia. Quem sabe a gente consiga mais informações quando a Taylor lançar um novo álbum e contar sobre o que aconteceu em uma de suas músicas. E se você não sabia, isso foi oficializado há pouco tempo, com a cantora já em turnê. Ou seja, mesmo passando por um momento difícil, ela ainda consegue dar tudo de si para os fãs em seus shows. The Eras Tour no Brasil? Em 2020, a Taylor passaria pelo Brasil com a Loverfest, porém a turnê foi cancelada devido à pandemia. Será que vamos ter a chance de ver ela na The Eras Tour? Segundo as notícias, a turnê está tendo dificuldades de vir para a América Latina devido ao alto preço cobrado pela cantora e pelo transporte das estruturas do palco. Para vocês terem uma ideia, cada show dela é cobrado cerca de 10 milhões de reais. Mas calma, o Brasil e o México parecem já estarem bem encaminhados com a Taylor. O problema maior é com o resto da América Latina, pois não existem confirmações de que a cantora passará por outros países. Porém, mesmo a gente podendo ficar mais tranquilo quanto a isso, temos que ver se vamos ter a mesma estrutura montada nos shows lá nos Estados Unidos, pois o transporte de tudo ainda é um problema. Mas vamos torcer para que ela venha com tudo que ela precisa para fazer seus shows incríveis por aqui, não é mesmo? Agora comentem aí, sweeties, o que vocês estão achando do Eras Tour?